Vamos lá, pessoal, vamos começar mais uma lista aí, agora a lista 15, certo? Na lista 15, ela tem alguns conceitos sobre análise gráfica e essa parte de análise gráfica é muito importante porque o examinador ele quer entender se você consegue extrair os dados observando gráficos, observando tabelas e tudo mais. Então, é uma parte muito interessante e é uma parte que sempre cai. Você vai ter lá em média 4, 5 questões que vão trazer gráficos e tabelas para você analisar. Algumas são mais difíceis, outras são mais simples, mas, como diz o outro, tá aqui tem que fazer, né? Vamos começar aí e vamos pensar. Então vamos rascunhar aqui a número 1 dessa lista, perfeito? Eu vou pegar aqui esses dois primeiros. Pegar o restante aqui. Vamos ver se dá para pegar o restante. Dá para pegar aqui. Ó. O restante das alternativas. Beleza, temos isso daí. Nesse item, vamos ver o que ele fala aí. A água para o abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por dois reservatórios idênticos, em formato de bloco retangular, ligados entre si por um cano igual ao cano da entrada, conforme ilustra a figura. Você tem aqui cano de entrada, reservatório 1, aí a água cai aqui, depois que ela vem para cá, tá vendo que tem um cano aqui, vai. A água entra no sistema pelo cano de entrada do... Tá falando aí agora, né? A água entra no sistema pelo cano de reservatório, de entrada no reservatório 1. Há uma vazão constante. E ao atingir o nível do cano de ligação, passa a abastecer o reservatório 2. Supondo que inicialmente os dois reservatórios estejam vazios, qual dos gráficos melhor descreverá a altura H do nível do reservatório 1 em função do volume de água? Então vamos lá. Não tem conta para fazer isso aqui não, é só analisar mesmo, tá? Então vamos imaginar. Essa água que entra aqui, ela vai cair inicialmente nesse reservatório. O que vai acontecer com esse reservatório? Quando essa água começa a cair, o nível de água começa a aumentar. Então, eu tenho pensamento que ela é uma função que parte do zero, porque o H é zero, tá vendo que todas vão partir do zero. Todas elas partem do zero, certo? Todas elas partem do zero. Como a vazão de água é constante, o que significa que vai acontecer com essa altura? Ela vai subir de uma forma também constante. Então, não seria essa letra B, não tem como ser ela, e não tem como ser essa letra E. Por quê? Porque aqui ela não sobe de uma forma constante. Aqui ela sobe de uma outra maneira que não é constante. Certo? Beleza. Então, nós estamos entre A, C e D. Vamos lá. Aí essa água começou a cair. Aí ela chega nesse nível. No momento que ela chega nesse nível, o que acontece com a altura dela? A água começa a passar para esse reservatório 2. Portanto, toda a água que entra aqui, ela é passada para o reservatório 2, porque já chegou nesse nível a água. Então, vai ter um certo momento, um certo período de tempo, que isso daqui vai ficar estagnado, até que a água chegue nesse cano novamente. Então, essa daqui também não pode ser, porque aqui ela é constante o resto da vida. Por que eu falei que pode ser agora C e D? Porque aqui tem um período em que ela fica constante essa altura. É o período em que ela está enchendo o reservatório 2. Beleza. Agora,
Quando enche o reservatório 2 até essa mesma altura, como é que vai subir a altura do reservatório 1? O que vai acontecer com essa água? Nós vamos pensar no seguinte: observe que esse ramo ele está crescendo na mesma velocidade que esse ramo. Isso não pode ser verdade. Por que isso não pode ser verdade? Porque a água está sendo distribuída também para o reservatório 2. Então, a ideia melhor, que mais se adequa aqui, é que a água suba no primeiro momento com uma velocidade e no segundo momento essa água tenha uma velocidade menor, ou seja, uma taxa de variação menor. Por quê? Porque existe água indo também para o reservatório 2. Então a taxa de variação na letra D ela é menor. O coeficiente angular dessa reta é menor. A inclinação dela é menor. E assim por diante. Então seria a letra D. Não tem conta para fazer, é só análise mesmo. Beleza? A número 2, vamos ver a número 2. Número 2, eu estou fazendo assim, pessoal, para aproveitar o tempo, tá? Na hora de mandar lá fica menos coisas para eu mandar e eu ando mais rápido. Eu tenho que apertar o passo também, são muitas listas, muitas questões e aí para enviar tudo demora, né? O cara diz assim, ó: em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. Ou seja, o que está acontecendo? Vamos analisar esse gráfico aqui. O mais importante é analisar o gráfico para nós, né? Para a prova não, mas para nós. Vamos estudar esse gráfico. Ó, no eixo X eu tenho o tempo, que é dado em dia. É importante a gente saber dessa informação. E aqui eu tenho o lucro, que é dado em real. Essa é uma função que trabalha com uma reta. Se ela trabalha com a reta, eu já sei que ela vai vir de uma função afim ou uma função do primeiro grau. E existem alguns conceitos importantes para nós saber essas coisas. Vamos entender um pouco aqui essa análise. Entre o dia 0 e o dia 5, esse cara está tendo prejuízo, porque o gráfico está abaixo do eixo X. A partir do dia 5, e isso aqui continua até o dia 30, esse cara começa a obter lucro. E aí o que rola? Nesse momento aqui, no dia 20, por exemplo, o lucro desse cara seria de R$3.000. Essa é a ideia. E aí a gente vai começar a pensar. Aí ele fala assim, a representação algébrica do lucro L em função do tempo é quanto? Como isso daqui, só um lembrete, tá? Só um lembrete. Como isso daqui é uma função afim, é uma reta, eu gostaria de fazer alguns comentários que isso vai nos ajudar. Uma reta, o que eu preciso saber de uma reta? Por exemplo, quando você tem aqui o gráfico dessa reta, assim, por exemplo, essa é uma reta crescente, né? Esse cara, a gente chama ele de coeficiente linear, que é o Bzinho, e esse cara aqui a gente chama de raiz ou zero da função. Essa função tem uma cara assim, f de x igual a vezes x mais b. Esse Bzinho é o coeficiente linear, que é o local onde o gráfico intersecta o eixo y, e esse azinho a gente chama ele de coeficiente angular, que é o coeficiente que está ligado à declividade dessa reta. Se essa reta é crescente, esse coeficiente é positivo. Se essa reta é decrescente, esse coeficiente é negativo, e assim por diante. Então, é muito importante a gente saber dessas coisas. Por quê? Porque se isso daqui é uma reta, o lucro dela, em função dos dias, aliás, chamou de T, né? Então, peraí.
o lucro dela em função do tempo vai ser alguma coisa assim. A vezes o tempo mais um B. E de cara eu já sei quem é B. De cara, já sei quem é o B. Por que eu já sei quem é o B? Porque é o local onde ela intersecta o eixo Y. Então, o B é quanto? Menos 1000. Certo? Então, essa função tem essa cara, L de t igual a AT. No lugar do B, eu vou botar menos 1000. Eu já ia marcar essa alternativa. Ah, professor, mas deixa eu fazer mais um pouco. Faz, velho. Aqui, você sabe que esse 5 é uma raiz, é um zero dela. Então, quando o x for 5, a imagem dessa função é zero. Então, quem seria o L de 5? Seria o A vezes 5 menos 1000 é igual a zero, que a imagem dela é zero. Se você fizer essas contas aqui, vai dar 5A igual a 1000, portanto, A é igual a 200. Ou seja, o coeficiente angular dessa reta é 200. Se você preferir também, você pode falar a taxa de variação dessa reta é 200. O que isso significa? Que a cada dia que passa, o lucro dessa pessoa aumenta em R$2.000. Certo? Então, se você quisesse descobrir, 200 reais, se você quisesse descobrir qual é o lucro da pessoa lá no tempo 30, era só substituir isso aí por 30. Aí seria 200 vezes 30 menos 1000. Seria a resposta. Mas você viu que só de conceito eu já dei conta de saber? Se isso é uma reta, eu sei que ela não parte do 3.000, não parte do 4.000, não parte do 3.000, ela parte do menos 1000. Então eu já sabia marcar essa alternativa. Tá vendo que o conhecimento faz você acertar as questões mais rápidas. Entendeu? Você não precisa ficar perdendo tempo. A número 3. Vou fazer essa 3 também, que aí a gente fecha esse bloco dessa página aqui. A número 3. Número 3, de novo, bateu o olho, é uma reta. Eu já sei que isso daí, se isso aí é uma reta, eu preciso pensar como se fosse uma reta. Beleza? Então vamos lá. Aqui é uma reta decrescente agora. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os seus recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. Matematicamente, para mim, não falou nada ainda. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Aí, beleza. Se não tivesse falado nada, eu já estava vendo. Suponha que essa tendência linear, quando ele diz linear, ele diz que é uma reta, observada no monitoramento, se prolongue pelos próximos meses. Ou seja, se você continuar aqui os meses, essa reta continuará e vai fazer isso daqui. Ela vai continuar do mesmo jeitinho e vai continuar, tá bom? E vai embora. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível 0 de capacidade? Mas beleza. Muito fácil. Por quê? Você tem esse ponto. Tá vendo? Você tem esse ponto. Quais são as coordenadas desse ponto? Quando aqui o dia for 1, o dia for 1, me deu 30, certo? Então, vamos pensar aqui nessa função. O nível da função em função do mês, do tempo, quem que vai ser o nível em função do tempo? Seria um A vezes um tempo mais um B. Agora eu vou fazer as contas. Quer ver? Outro ponto importante é esse aqui, ó, que está bem certinho. Ó. Quando o tempo for 6, é 10%. Beleza? Então já sei isso. Vamos começar aqui. Quem será o N de 1? O N de 1 seria o quê?
A vezes 1 mais B e o resultado é 30. O N de 6 seria A vezes 6 mais B e o resultado é 10. Observem que isso aqui gera um sistema para mim. Então, isso aqui fica A mais B igual a 30 e 6A, peraí que está gravando ali, 6A mais B igual a 20. Se eu pegar a equação de baixo e subtrair pela equação de cima, olha o que vai acontecer. Ó. 6A menos A vai dar 5A, B menos B vai dar 0, 20 menos 30 vai dar menos 10. Portanto, A é menos 2. O que isso significa? Que a cada mês que passa, o nível está descendo 2 pontos percentuais. Beleza? Então, se o A é menos 2, substituindo na primeira equação aqui, por exemplo, que A mais B é igual a 30, onde tem A eu vou botar menos 2, mais B igual a 30, logo B deu 32, certo? Então, aquela função n de t ela é dada por menos 2t mais 32. O que ele quer? Ele quer que esse troço zere, certo? Ele quer que zera. O nível atinge um nível zero de sua capacidade. Então, esse nível aqui tem que ser exatamente zero. Perfeito? E aí depois nós vamos ter o quê? Cadê o trem? Aqui. Menos 2t mais 32. Portanto, 2t seria igual a 32 e o tempo seria dado como? Deixa eu ler aqui. Nível, porcentagem com relação à capacidade máxima. É isso mesmo. 32 dividido por 2 dá 16. Ah, mas deu alto demais esse trem, hein? Será que eu fiz alguma besteira no meio do caminho? Deixa eu ver aqui. Ah, pessoal, aqui não é 20 não, ó. Ô, Inhaca, aqui é 10, desculpa, ó. Aqui é 10, ó. Porque deu alto demais aqui. Pera aí, então. Outra. Corrigindo. Aqui é um 10. 10 menos 30 aqui vai dar menos 20. Certo? Ali é 10, ó. Aqui, ó. Aqui é 10. Menos 20 dividido por 5 vai dar menos 4. Beleza? Acontece a gente errar. Menos 4. Então, A é menos 4. Então, aqui fica menos 4. Certo? Menos 4. Então, B aqui seria 34. Perfeito. 34. Então, aqui também seria 4. Dei rata lá em cima. 4. Aqui seria um 4. E aqui seria um 4. 32 dividido por 4, aí agora não é mais 16, né? Seria... Cadê? Aqui. É 32 agora, aqui é 34, né? Aqui é 34. Deixa eu corrigir aqui, peraí. Aqui é um 34, aqui é um 34. Então aqui também é um 34. Então aqui é um 34. E 34 dividido por 4 vai dar o quê, hein? 34 dividido por 4 daria 17 dividido por 2, então dá 8,5, beleza? 8,5. Tudo bem. Então, para zerar, eu preciso de 8,5. Aí ele pergunta, quantos meses após o sexto mês vai zerar? Então, de 6 para 8,5 seria 2 meses e meio. Perfeito? Desculpa lá por errar lá em cima. Era 10. Eu tenho uma grande dificuldade nisso. E esse erro me... Deixa eu explicar por que eu erro essas coisas às vezes. Eu estou olhando ali
E na minha mente, eu já estou lá na frente. Aí eu já fiz a conta de como lá na minha cabeça, o que acontece? A resposta era 10. Aí eu vou e troco 10 com 20, por exemplo. Vamos supor assim, né? Eu estou escrevendo 5 vezes 7, aí eu sei que é 35. Aí eu vou fazer o quê? Em vez de fazer 5 vezes 7 igual a 35, eu coloco 5 vezes 35 e vou fazendo as contas. Então eu perco no meio do caminho e parece que o cérebro anda mais rápido do que a mão. Mas isso é normal. Os meus alunos já estão acostumados com isso. Beleza? Vou pausar o vídeo aqui.